Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da nova liderança no Canadá. O Mark Carney é o novo líder do partido do Trudeau, que é o partido do governo atualmente, ou seja, ele é o novo primeiro-ministro do Canadá, deve tomar posse nos próximos dias. É uma reviravolta importante, mas vocês sabem, era uma reviravolta esperada, porque o Trudeau renunciou alguns meses atrás, a gente chegou a falar sobre isso, ele estava numa posição insustentável, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro e ao cargo de presidente do Partido Liberal do Canadá. Então era sabido que iria assumir uma outra pessoa. O fato do Carney ter assumido, na verdade, é uma má notícia. Por quê? Porque com isso diminui a chance do Partido Conservador do Canadá. Eu vou explicar esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Trump e o Destruidor, Xandão não queria ir mesmo para a Disney e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mark Carney, ele já foi, ele não é político, tá? Ele já foi presidente do Banco Central da Inglaterra, já teve um monte de funções assim externas, político ele não é. E ele foi eleito agora como, já foi governador do Banco do Canadá, diretor do Banco da Inglaterra, e foi eleito líder do Partido Liberal do Canadá nesse domingo agora, dia 9 de março, e ele vai se tornar agora o próximo primeiro-ministro do Canadá, né? O sistema canadense é parlamentarista, isso significa que o primeiro-ministro é quem manda de fato, o líder de governo no Canadá é a rainha da Inglaterra, na verdade, no caso, o rei da Inglaterra, o Charles III, mas quem manda realmente no Canadá é o primeiro-ministro, que no caso, era o Trudeau e agora vai ser o Mark Carney, né? Bom, ele, sem dúvida alguma, é uma figura liberal, é uma figura que já prometeu bater no Trump, brigar com o Trump pelo Canadá, dizendo que não, que o Canadá nunca será um estado americano e não sei o que lá. Isso ressoa muito bem com os canadenses não gostam dessa brincadeira do Trump de dizer que é o 51º estado, esse negócio todo, né? Essa brincadeira pode ser muito divertida entre os americanos, mas entre os canadenses isso não pega bem não, né? Ele teve uma vitória acachapante de 86% dos votos contra a Freeland. A Freeland, para quem não lembra, é aquela mulher que fez todas aquelas medidas contra a pandemia, lá na época da pandemia. Ela era também uma auxiliar muito próxima do Trudeau. No final do governo do Trudeau, a Chrystia Freeland, ela cuidava de praticamente todo o governo, né? Então, não deixa de ser uma vitória pra gente da direita, tá? Ou seja, essa Chrystia Freeland, ela era realmente uma coisa do mal, é a mulher que mandou o pessoal ir pra casa, que brigou contra os protestos de caminhoneiros lá no Canadá e coisa e tal, e ela perdeu a eleição muito forte pra esse cara. Só que, qual que é o problema dessa história toda? O Trudeau renunciou perto das eleições canadenses, vai ter eleição no Canadá este ano, e muito provavelmente o partido dele, o Partido Liberal, não vai conseguir de novo a maioria que tem hoje no Canadá, então vai trocar já de partido lá no Canadá. Só que o problema é justamente esse. Entrando um novo candidato como líder do Partido Liberal, eles têm mais chance de manter a hegemonia lá no Canadá. Então o que estava acontecendo no Canadá? Tava todo mundo puto com o Trudeau, porque o Trudeau, socialista, cheio de merda que ele estava fazendo, um monte de porcaria, mesmo o caso do Lula, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã e coisa e tal, o pessoal estava querendo tirar ele com muita força, e daí o Poilievre, que é o conservador lá do Canadá, estava crescendo bastante. A expectativa é que ele ganharia com muita facilidade a eleição esse ano lá no Canadá. Só que duas coisas aconteceram que mudaram essa situação. A primeira coisa foi o Trump. O Trump, com essa brincadeira dele de bater no Canadá, de dizer que o Canadá é o 51º estado, botar tarifas contra o Canadá, acusando o Canadá de ser o México das Neves, né, que tem tráfico de drogas do Canadá para os Estados Unidos e coisa e tal. Não, e olha só, deve ter tráfico de drogas no Canadá para os Estados Unidos, mas é uma coisa irrisória, é muito pouca coisa. Então, é uma lorota do Trump isso. É uma coisa que o Trump fala justamente para ganhar apoio entre o pessoal nos Estados Unidos. O pessoal nos Estados Unidos adora achar que o Canadá é o 51º estado, é só um apêndice dos Estados Unidos. Assim,
Economicamente não deixa de ser, tá? Mas no final das contas os canadenses não gostam muito dessa situação, ficaram muito chateados com isso, né? Para você ter uma ideia, o mote dele é: quem está disposto a defender o Canadá comigo? Foi o que o Carney falou agora, né? Ou seja, ele está pegando o governo agora para defender o Canadá. E aí que é a má notícia, porque o que acontece? Olha só como é que está a intenção de voto aqui entre os liberais, que é o vermelhinho aqui, e os conservadores, que é o azulzinho nesse gráfico. Os conservadores estavam indo muito bem. A partir de 2023, eles começaram a se descolar aqui, chegaram a estar perto de 50% da intenção de voto, os conservadores, ou seja, o Poilievre ia ganhar a eleição com muita facilidade. Aí veio o Trump. Começou aqui as pesquisas em janeiro de 2025 e o Trump fazendo esse monte de acusação contra o Canadá, colocando tarifa e coisa e tal, a coisa diminuiu. É verdade que na última pesquisa deu um repique aqui, ou seja, os conservadores voltaram a ganhar espaço e os liberais a perder espaço. Mas a má notícia dessa história é que, se você olhar aqui a situação com o Trudeau e com o Mark Carney, meio que se inverte, tá? Esse ganhozinho que teve aqui do Trudeau, isso aqui se deve ao fato que o Trudeau estava como líder dos liberais. E agora que você tem o Mark Carney, eles voltam a ter uma posição um pouco mais vantajosa. Não é muita coisa não, 3% de diferença. Mas eu tenho certeza que se o Trump continuar batendo no Canadá, continuar criando caso com o Canadá, sem motivo algum, isso pode gerar problemas para a direita canadense. Esse é o grande temor dessas políticas desencontradas do Trump. Não tem objetivo nenhum, os Estados Unidos não ganham absolutamente nada com isso, mas no final das contas ele consegue ajudar a esquerda nos outros países, porque a esquerda se sente, porque o país se sente atacado pelo Trump, né? Então essa é a situação. Deu uma melhorada, de fato, vinha as intenções de voto dos conservadores caindo e dos liberais subindo, exatamente porque o Trump ficava batendo no Canadá. Isso deu uma melhorada agora, mas ainda assim é complicado esse tipo de coisa. Então a gente espera que ainda o Pierre Poilievre, o candidato conservador lá no Canadá, ele deve ganhar as eleições que estão previstas para o dia 20 de outubro deste ano, mas a coisa já não ficou tão fácil. Estava muito fácil antes. Antes ele estava ganhando com muita facilidade. Agora ele já está ganhando com alguma facilidade, né? É o que eu falo para vocês. Essa política do Trump não é uma coisa razoável, né? O Trump, em tese, é um cara da economia, é um cara que deveria ser contra impostos, e, no entanto, o que você vê, a política dele é tarifa, 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 uma coisa que não faz sentido nenhum no final das contas, né? O Carney, como vocês sabem, embora ele seja do Partido Liberal, ele é um cara de mercado, ele é um cara ligado a bancos, ele é um cara da economia. Ou seja, claramente o governo canadense ou o eleitorado canadense quer alguém para resolver a economia do Canadá. O Trudeau fez um monte de merda, todo mundo sabe que o Trudeau fez merda lá no Canadá, mas o que corre o risco agora? Eu não sei como é que vai ser o Carney como primeiro-ministro do Canadá. Pode ser que ele seja um bosta. Pode ser que ele seja um bosta e ajude os conservadores por lá. Mas os liberais agora têm essa vantagem, né? Eles têm essa oportunidade. Se o Mark Carney fizer um bom governo até o final do ano, pode ficar bastante complicado para os conservadores no Canadá. Uma vitória que era dada, uma vitória que já estava no colo dos conservadores, o Trump atrapalhou esse pessoal. Eu espero que o Trump não atrapalhe aqui no Brasil a gente também. O Lula está fudido para 2026. Não tem chance nenhuma. Será que o Trump vai ressuscitar o Lula?